Bom, a gramática funcionalista, que é uma das possibilidades sobre o entendimento do que seja gramática, e é sobre isso que eu tenho gravado aqui no canal, nesta playlist específica sobre gramática da língua portuguesa. Atualmente estou tratando sobre gramática funcionalista. Existem pressupostos teóricos fundamentais antes mesmo da ideia do que seja gramática funcionalista, e esses pontos tratam sobre os conceitos filosóficos mesmo por trás desse tipo de pensamento, ou seja, de que a gramática funcionalista entende a língua como um conjunto de processos estruturantes. O primeiro ponto é que os componentes dos sistemas complexos, ou seja, primeiro, que tudo é um sistema complexo na língua, que a língua é um sistema complexo, exibem um tipo de ordem sem periodicidade, um fluxo contínuo em mudança. Então isso aqui é um pressuposto básico da gramática funcionalista. O segundo diz o seguinte: os sistemas são não lineares, são dinâmicos, exibem um comportamento irregular e imprevisível, que isso também é adotado pela gramática funcionalista, ou seja, de que a língua ela é não linear, ela é dinâmica, existe um comportamento irregular e imprevisível. E ultimamente tenho tratado aqui no canal sobre esse segundo ponto aqui, né? E hoje vamos para quase finalizar esse tópico, né? Mas antes disso, preciso dizer que essa playlist específica que estou tratando aqui, que é gramática funcionalista, pertence a uma playlist maior sobre gramática, né? Que por sua vez também faz parte de uma playlist geral de linguística, porque a língua, quando se pensa em termos de gramática, não existe apenas uma forma de se observar a gramática. Existem pelo menos 4 grandes blocos sobre gramática, ou seja, gramática descritiva, que a língua é um conjunto de produtos, de resultados, gramática funcionalista, que a língua... Cadê a definição aqui? Gramática funcionalista, que a língua é um conjunto de processos mentais estruturantes, então começa tudo no cérebro e não é voltado simplesmente para a comunicação social, mas para o indivíduo dentro de si mesmo. O primeiro ponto, né? Depois as outras coisas também. A gramática histórica, a língua é um conjunto de processos e de produtos que mudam ao longo do tempo. E a gramática prescritiva, que a língua é um conjunto de usos bons. Então são pelo menos 4 grandes teorias linguísticas ou 4 grandes blocos sobre a gramática. Então, gramática descritiva, gramática funcionalista, gramática funcionalista cognitivista, né? Gramática histórica e gramática prescritiva. Bom, então, continuando sobre o tópico que eu já mencionei anteriormente, ou seja, de que a linguagem, né, representa um sistema não linear, dinâmico e com comportamento irregular e imprevisível. E o texto diz o seguinte: o livro que eu estou utilizando é esse aqui, ó, tá bom? Esse é o texto que está me ajudando na construção dessa playlist aqui no canal sobre gramática. E vamos para o texto. Objetos tão complexos como o cérebro e a língua do dia a dia não abrem espaço para as descrições exclusivamente analíticas. Com isso, os componentes dos sistemas complexos não são definíveis por si só, e sim através do relacionamento estabelecido entre eles. A memória, por exemplo, não reside num nêuron, mas nas relações entre os nêuros, por isso a complexidade. O significado é determinado por relações dinâmicas entre os componentes do sistema. E com isso retomam sua força as afirmações de Saussure sobre a langue, como um sistema em que tudo se entrelaça, e ainda aquela outra segundo a qual na língua não há senão diferenças. Ora, as línguas naturais ilustram igualmente esse comportamento, as línguas naturais, porque tem as não naturais, né? Bastando tomar como exemplo uma transcrição da língua falada. Isso tem a ver lá com a fonética daí, né? Porque a fonética é um ramo da linguística que se preocupa na transcrição da língua. Quando aplicados à oralidade, os princípios descritivos de corte clássico acabam por limitar-se a alguns restos, a algumas estruturas estáticas que não representam um tremendo dinamismo de que é feita a oralidade. O grosso da tropa, entre aspas aqui, por assim dizer, é descartado, dada a insuficiência da postulação teórica. Como esses eram os princípios disponíveis no momento em que tomaram vulto os estudos sobre a língua falada, não faltou quem alegasse que essa modalidade não tem sintaxe, não é um objeto científico. Isso será tratado mais adiante no binômio oralidade-dinamismo, né? Que são coisas que têm profunda relação, inclusive. Bom, então aqui eu finalizo esse pressuposto básico da gramática funcionalista, que trata a língua como um sistema não linear,
dinâmico e que exibe um comportamento irregular e imprevisível. Isso é a perspectiva da gramática funcionalista. No próximo vídeo, quero tratar sobre os elementos dos sistemas complexos. Eles exibem relacionamentos simultâneos, não são construídos passo a passo, linearmente. Eles são adaptáveis e auto-organizados. Continuando esse início sobre gramática funcionalista. Eu fico por aqui. Valeu!